Bem, continuando, nós tínhamos parado nisso aí, que o potencial da pilha é o potencial padrão de redução da reação que for o cátodo, menos subtração, potencial também padrão, também de redução daquela reação que for a do ânodo. Observe que quando você usar essa equação, diferente do que muitos aprendem no ensino médio, por exemplo, o cobre, redução de cobre 2 a cobre metálico tem um potencial de 0 mais 0,34, enquanto que a do zinco é menos 0,76. A redução de zinco mais 2 a zinco metálico é menos 0,76 potencial padrão. E aí o que é muito ensinado, às vezes ainda no ensino médio, macete de cursinho. Você inverte a reação, então você troca o sinal. Pode fazer isso. Só que quando você fizer isso, aí não mais subtrai, e sim soma-se os potenciais padrão. O problema é que da equação de Nernst, nem sempre as substâncias estão nas concentrações e no estado padrão. Então, eu recomendo, aconselho vocês a adotarem essa, não é nova, tá? Essa é a convenção recomendada pela IUPAC. Trabalhe com os potenciais da forma que eles são apresentados, e aí todos atualmente são apresentados sempre no sentido de redução, isto é, a espécie química oxidante mais N elétrons, formando flecha de reação, à direita a espécie reduzida. Então, se você usar essa equação, não troca o sinal, não inverta o sinal de qualquer potencial e não some mais os potenciais, mas sim pegue o potencial, aquele que for maior, menos aquele potencial que for menor. Lembrando que caso os dois sejam negativos, então aquele negativo que está mais próximo de zero é o que realmente será a reação de cátodo. E aquele que for mais negativo, estiver mais afastado do zero, esse será o do ânodo. Então, aí faz sentido a seguinte forma também de anotar. O potencial da pilha será o potencial padrão de redução da reação que ocorrer naquela notação de pilhas da direita, que é a catódica, menos o potencial padrão de redução daquilo que se escrever à esquerda, né, a reação anódica. Não esquecer que a pilha só vai funcionar de forma espontânea, isto é, ela transformará a energia química em energia elétrica, capaz de realizar trabalho, se e somente se ΔG, variação da energia livre de Gibbs, for negativa. Lembrando que pela equação, ΔG é menos NF E padrão, portanto, se ΔG é negativo, a pilha só é espontânea quando o potencial da pilha for positivo, maior que zero. Uma reação pode aparecer escrita num enunciado de exercício, no problema do Atkins, e tem um caso assim, tá? De forma que, quando calcularmos o valor do potencial da pilha, vamos encontrar, vai resultar um valor negativo. O que significa isso? Significa apenas que a reação, no sentido em que ela foi apresentada, no sentido que ela foi escrita no enunciado da questão, não é o sentido espontâneo, mas sim o da reação inversa. Tá? Como que se pode medir também o potencial padrão experimentalmente se você às vezes não tem um eletrodo padrão de hidrogênio, que não é um eletrodo muito prático de trabalhar. Então pega-se um eletrodo de referência, geralmente o eletrodo de prata, cloreto de prata, ou então um eletrodo de calomelano saturado. Calomelano é um sal de mercúrio, tá? Cloreto mercuroso em amálgama com mercúrio líquido. E o que se faz no laboratório? Você prepara soluções de diferentes concentrações molalidade, usa o mesmo eletrodo. Se, por exemplo, se for zinco, você vai usar uma barrinha de zinco. Se for prata, você vai usar um eletrodo de prata metálico. Enfim, você pega o mesmo eletrodo, faz a mesma montagem, só que no becker, no recipiente que vai conter a solução do eletrólito, você prepara com diferentes concentrações em molalidade. E aí é possível, então, determinar o potencial padrão, esse E bolinha aqui. Pois o potencial da pilha vai ser dado por E da pilha mais 2RT sobre a constante de Faraday.
logaritmo neperiano da molalidade, esse Bzinho minúsculo aqui, eu estou usando a mesma convenção que o Atkins utiliza, tá? Então, B minúsculo aqui representa molalidade, mol por quilo de solvente, mol do soluto por quilo de solvente, será igual ao E padrão, E bolinha, mais uma constante C que multiplica a raiz quadrada da molalidade. Os detalhes da demonstração dessa equação, para quem quiser ler as páginas 197 e 198 do Atkins, já coloquei esse material no cigarro, que lá está bem demonstrado e explicado da onde que se chega, da onde que tirou essa equação aqui. Vamos ver um exemplo da aplicação dessa equação para se poder medir ou determinar experimentalmente o potencial padrão. A figura 6.18 do livro do Atkins, que é a seguinte. Um exemplo de aplicação da equação anterior. O potencial da pilha platina metálica, hidrogênio gasoso, P bolinha aqui é a pressão padrão, quer dizer, a pressão de 1 bar, barra HCl, ácido clorídrico aquoso, em diferentes molalidades B, barra o eletrodo de referência, cloreto de prata, prata metálica. A 25 graus Celsius foi medido com os seguintes valores. Então, a molalidade, aqui, os valores sempre multiplicados por 10 a menos 3, tá? Então, você pega isso aqui, 3,215, você tem que dividir por 10 a menos 3 de 1 molar. B padrão é a molalidade padrão, né? Que é 1 molar. Então, aqui, na verdade, seria 3,215 vezes 10 a menos 3, 5,619 vezes 10 a menos 3, 9,138 multiplicado por 10 a menos 3, 25,63, 10 a menos 3. Tá? E aí, conforme variou a molalidade da solução de quem? Da solução de HCl, tá? O potencial da pilha medido experimentalmente foi 0,520,53 volts, 0,49257, 0,46860, 0,418,24. Existem multímetros de altíssima precisão que conseguem medir facilmente até mais do que isso aqui, até a sexta casa, microvolt, tá? E tem até voltímetro que chega a conseguir medir nanovolt, tá? Tensões extremamente baixas, diferenças de potencial muito, muito pequenininhas. Claro que para uma medida elétrica dessa precisão, você tem que ter todo o circuito elétrico muito bem aterrado, qualquer oscilação de tensão na rede perturba essas medidas, né? Então, tem que ser feito com laboratórios Galois de Faraday, uma série de cuidados que para não atrapalhar a medida. Então, não dá para fazer um laboratório comum, em que a gente no máximo tem aqui milivoltímetro, né? Mas veja que já teve uma variação aqui da casa até de milivolts, 520 milivolts, 493 milivolts, 469 milivolts, 418 milivolts. Tá? Na temperatura de 25 Celsius, que corresponde, claro, a 298 Kelvin, aquele termo, aquele fator 2RT sobre F, né? Constante dos gases, constante de Faraday, isso vale 0,05139. Portanto, aquela equação pode ser escrita dessa maneira, então. Potencial da pilha, que é essa medida aqui, experimental, mais 0,05139, que multiplica o logaritmo neperiano da molalidade B, é igual ao E padrão, mais uma constante C, que multiplica a raiz quadrada de B. Vejam que podemos fazer essa conta aqui, né, e jogar isso aqui no eixo Y, tá, de um gráfico. Por outro lado, podemos pegar a molalidade, tirar a raiz quadrada e jogar a raiz quadrada da molalidade no eixo x. E aí o que nós teremos então? Y igual a 1a mais uma constante que multiplica x, ou seja, a equação de uma reta, em que neste caso o coeficiente linear, né, a interseção com o eixo das ordenadas, correspondendo à abscissa zero, ou seja, extrapolando para a molalidade zero, você vai então encontrar o valor do potencial padrão. Tá? Então, isso foi feito com esses 4 valores aqui, é um par ordenado, né? Esses 4 pares ordenados, eu peguei no Origin, fiz os cálculos no próprio Origin, joguei os 4 pontos, fiz a regressão linear, deu uma reta até bastante boa, né?
pelo menos 3 noves de correlação no R quadrado, coeficiente de determinação, e o R quadrado de ajuste também deu bastante bom, 0,998. Bem, prolongando a reta até extrapolando para a raiz quadrada zero, né? Aonde essa linha tracejada, que corresponde o quê? Na flecha aqui, é justamente o valor do quê? Do intercepto, né? Do coeficiente linear. Com 4 algarismos significativos, uma vez que nós tínhamos até 1, 2, 3, 4, né? Ou seja, a consideração em modalidade era limitada a 4 significativos, apesar da potencial em pilha ser 5, né? Então nós ficamos limitados a até um valor de até 4 algarismos significativos. Com isso, o potencial padrão dessa pilha aí é de mais 0,2232 volts, né? Que é o valor aqui do coeficiente linear. No exercício proposto 6.9 do Atkins, embora agora só tem 3 pontos, tá? Então vai dar uma retazinha michuruca, né? Porque com 3 pontos dá para fazer uma reta, claro, se o gráfico for uma reta. 2 não vale, né? Então os dados a seguir são para a pilha platina, hidrogênio gasoso, ácido bromídrico, eletrodo de brometo de prata, prata. Na temperatura de 25 graus Celsius, ele pede para determinar o potencial padrão da pilha. Observe que agora a molaridade é 10 a menos 4, 1 molar, tá? B padrão é 1 molar, quer dizer, 1 mol por quilo. Então, esses valores, 4,042 multiplicado por 10 a menos 4, deu um potencial de mais 0,047381 volts. E assim por diante. Aqui o segundo ponto, terceiro ponto. De novo, é a mesma equação. Vocês deverão fazer ou no Excel ou no Origin, né, um gráfico e verificar se esses 3 pontos definem uma reta. Se definir uma reta, então o coeficiente linear, o intercepto dessa reta, será o valor do potencial padrão dessa pilha de hidrogênio e HBr contra eletrodo de prata, brometo de prata. E é o fim dessa aula de hoje. Muito obrigado, gente. Vocês já podem começar a fazer alguns dos exercícios que eu coloquei lá no SIGA. Depois vai ser sim uma lista a mais para ser entregue, tá bem? Compor a segunda nota. Obrigado, bom domingo, bom final de semana. Essa aula é referente à quarta-feira passada, dia 3 de junho.